Além disso, pessoal, ele também faz o cálculo de escoamento não permanente. Não permanente. Lembra que eu mostrei aqui o escoamento, ó, permanente, uniforme, certo? Aqui permanente, não uniforme ou variado, né? Eu tenho aqui um escoamento ainda, vou colocar aqui, ó, escoamento não permanente, né? E posso colocar ainda variado. Nossa, mas aí fica muito complexo. Fica muito complexo, mas a realidade é complexa, tá? Imagina a água passando na rede que cai no PV, que entra outro PV, o negócio, a realidade em si, ela é complexa. Aqui ainda é uma simplificação da realidade, tá? Mas para que vocês possam entender, aqui eu tenho o E do escoamento. O não permanente é o seguinte, tá? Quando eu vou fazer um cálculo aqui no EPU, eu considero uma vazão de projeto, ok? Uma vazão de projeto. Então, eu calculei lá um método racional, cheguei numa vazão, e essa vazão é que vai estar passando meio que constante na minha rede, né? Como se ela tivesse sempre acontecendo na minha rede. Assim que faz o dimensionamento tradicional, né? Quando eu vou aqui para o escoamento permanente, variado ou não uniforme, bom, a lâmina d'água está diminuindo aqui por cada queda, mas aqui a vazão também é constante, porque eu tenho escoamento permanente, ó, permanente, permanente. Então, quando eu falo permanente, eu quero dizer que a minha vazão não varia, ela é permanente. Se ela é 10, sempre 10. Se ela é 20, sempre 20, na minha análise, tá? Agora, quando eu tenho escoamento não permanente, né? Não permanente, isso quer dizer que eu vou trabalhar aqui, ó, com um hidrograma. Um hidrograma. Então, o que seria o hidrograma, né? Teria aqui a minha vazão e aqui eu teria o tempo. Então, digamos que começou a chover. Bom, começou a gerar ali uma vazão, né? Aí começou a chover forte, aumentou aqui a vazão. Começou a chover mais forte, aumentou. Parou de chover, começa a diminuir a vazão. Aí cessou a chuva, bom, aí acabou aqui a vazão. Então perceba que há uma dinâmica, né? Há uma dinâmica que acontece também na realidade, né? Ou você enxerga o seguinte, quando começa a chover, é como se São Pedro apertasse um botão, chuva, parou de chover. Off, chuva, parou. Não, não é assim, tem uma dinâmica, né? Então tem a chuva que aumenta a intensidade, depois ela vai diminuindo e assim vai. Então, essa dinâmica, no caso aí não permanente, ela acontece na realidade. Tá? Essas ondinhas aqui de hidrograma passam pelas nossas redes. Isso daqui é uma vazão que varia em função do tempo. E aí nós temos esse escoamento não permanente. E variado, por quê? Porque a lâmina d'água, ao longo da minha extensão da rede, pode variar. Caiu ali no PV, varia. Teve o remanso do reservatório, varia. Né? Então, perceba que é uma caracterização mais próxima da realidade. Então, olha só a distância que a gente tem desse método aqui, ó, tá? Para esse daqui, ó, que é 100% simplificado. Né? Uma distância grande aqui, tá? Então, se você está trabalhando só com Excel, você está aqui. Se você está trabalhando com Excel e fazendo análises no Swing, você já está aqui, bem mais próximo da realidade. É como se eu tivesse a realidade aqui, ó, tá? O meu R aqui da realidade aqui. E aqui eu tenho uma escala aqui, ó, né? Tem uma escala aqui, ok? E a realidade está aqui. Se eu estou trabalhando com, estou fazendo dimensionamento no Excel, mas verificando no Swing aqui, ó, eu estou aqui, ó, está bem mais próximo da realidade. Não estou ainda na realidade, porque nenhum modelo vai reproduzir fielmente, né, fielmente ali, né, a natureza, tá? Mas eu estou bem mais próximo do que, né, só trabalhar com Manning aqui, estou bem mais distante da realidade. Entende? Então, essas são algumas possibilidades, né? Outro ponto, pessoal, análise de carga no PV. Olha, isso daqui é muito importante, tá? Porque se a minha rede está afogada, por exemplo, nesse caso aqui, ó, é o reservatório, tá? Jusante, ok? Se eu tivesse só rede de drenagem, desaguando num trecho livre, sem estar em reservatório, sem estar com um rio aqui embaixo, um trecho bem seco, livre aqui, tá? Não teria nem esse efeito, provavelmente só teria algo mais similar a isso aqui, ó, tá? A água sai aqui livre do sistema e beleza, acabou. Mas eu tenho um reservatório, e esse reservatório eleva a lâmina d'água conforme ele vai enchendo. Então, isso aqui gera um efeito de remanso. E olha só o que acontece com os nossos PVs, ó. O meu PV aqui, ó, ele está em carga, tá vendo? Minha lâmina d'água encheu toda a minha seção aqui dessas redes, das duas últimas redes, e metade da penúltima rede, e subiu pelo PV, está em carga.
Então, essa lâmina d'água, se a gente não cuidar, ela pode sair pela tampa do PV. Não sei se você já passou de carro na rua e viu água minando de tampa de PV, né? PV em carga. Isso daqui você consegue avaliar no Swim. No Excel, você nem avalia PV, né? Você calcula só a rede, trecho de rede e acabou. Né? Então, você tem mais essa segurança, mais essa clareza do que está acontecendo no seu sistema. Tá? Então, como eu disse, ó, se você tem clareza do que está acontecendo, né, essa clareza te traz mais segurança. E se você tem mais segurança do que está fazendo, você consegue ofertar aí, né, um produto melhor, um projeto melhor, uma consultoria melhor, mais assertiva, ou seja, mais próxima do que da realidade. Tá? É a mesma coisa, você entra numa sala escura, você começa a andar na sala, você fica inseguro, você pode bater a cabeça em qualquer momento, né, bater a cara na parede. Quando você acende a luz, tem clareza, pô, você sabe para onde você está indo, você tem mais segurança do que você está fazendo. E com isso você tem uma caminhada ali naquela sala mais segura, mais tranquila, mais assertiva. É a mesma coisa. Tá? E por fim, pessoal, você consegue com o Swim, né, desenvolver as suas consultorias. Então, às vezes você não vai fazer nenhum projeto, né? Você não vai ser contratado para fazer o projeto. Talvez a empresa que está fazendo o projeto vá contratar você só para fazer a modelagem do projeto dela e avaliar esses gaps que não foram avaliados na etapa de projeto. Tá? Hoje, 90% dos projetos, o dimensionamento de rede, é feito dessa forma que eu estou falando: escoamento permanente uniforme, equação de Manning. Só que essa forma deixa várias lacunas em aberto. Quando você faz a modelagem do sistema no Swim, você começa a encontrar esses pepininhos ali, né, que podem ser resolvidos ainda na prancheta, né, ainda no projeto. Então, você pode ser contratado só para desenvolver uma modelagem no Swim. Tá? Esse trabalho é muito interessante, pessoal. Como eu disse, tem poucos profissionais hoje no mercado que conhecem o Swim e uma escala ainda menor que dominam o Swim. Tá? Então, se você for ingressar nessa área, quando as empresas precisam de consultoria no Swim, quem que elas vão solicitar? Né? Esse grupo pequeno aí de profissionais, que você pode fazer parte ainda. Daqui 1, 2 anos, muito provavelmente, pessoal, como a gente está tendo muitos problemas de drenagem no país, isso aqui vai estar estourando. Tá? Isso aqui já vai estar bem pulverizado aí, né? Por enquanto ainda não. Então é um momento bom para você ingressar no mercado. Tá? Por exemplo, eu fiz uma consultoria recente aí, de uma única subbacia, né, de um loteamento de 19 subbacias. A gente fez só uma subbacia, né, que tinha lá 2 trincheiras de infiltração, redes, PVs e tal. A gente faturou 12 mil com um trabalho aí de 6 dias, né, de trabalho. Né? Então, assim, contando já, né, obviamente a modelagem foi mais rápida, mas contando a produção, tanto a parte de receber os materiais, estudar os materiais que a gente recebeu, né, produzir o modelo, calibrar o modelo, validar o modelo, depois produzir o relatório, né, que a gente entregou para o cliente. Então, assim, é o trabalho completo, né? Isso daí, 6 dias, né? 6 dias trabalhados, 12 mil reais. É um trabalho que você não tem muito gasto, né? A sua mão de obra ali, né? Sua mão de obra. Então, a sua margem de lucro é muito interessante. E assim, a resposta é muito mais rápida, né? Que desenvolver até o projeto em si, tá? Então, pessoal, aqui são algumas possibilidades e os benefícios que você vai encontrar no final dessa jornada, que é o nosso pote de ouro que a gente tem no final lá do arco-íris, tá? Então, se eu vou começar a jornada, eu preciso ter claro quais são esses benefícios. A integração de todo o sistema, modelagem hidrológica e hidrodinâmica já conectada, modelagem de escoamento não uniforme, modelagem de escoamento não permanente, análise de carga no PV, consultorias que eu posso gerar renda com isso. Tudo isso daqui é o subsídio que vai trazer essa base para você se empenhar nisso, ok?